Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois versículo 10 e depois versículos de 12 a 14. Iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na minha meditação deste Evangelho de hoje, eu vejo quanto é importante a gente procurar ter a santa pureza, né? A manter a pureza de coração, de corpo e espírito. Ou melhor, ser como uma criança. Eu vejo também assim, como que os homens não mudam nada, né? Tanto no tempo de Jesus como hoje, fariam a ele a mesma pergunta: quem é maior no reino dos céus? Me lembro com a experiência com a catequese, já teve assim gente que já questionou sobre isso, sobre essa questão assim de ser grande lá, como que seria, a curiosidade de querer saber como que é o reino dos céus, como que as coisas procedem lá. E então Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis nos reinos dos céus. Então você começou a sua reflexão dizendo, porque a criança tem pureza. Então uma das características das crianças é essa, é ter pureza, é não guardar ressentimento, ser prática, não complica nada. A criança não entende coisas complicadas, você tem que falar com ela bem objetivamente. E nos tempos que nós vivemos hoje, está assim cada vez mais distante da gente ser como as crianças, porque tem muitas coisas que podem tirar a nossa pureza, que podem nos fazer ficar ressentidos, que pode fazer a gente guardar rancor.
Então, quer dizer, criança não guarda. Você briga com ela, ralha com elas e elas vêm perto de você novamente como nada tivesse acontecido. E um adulto já não age assim. Então, no mundo de hoje, para a gente cumprir esse evangelho desse dia, realmente a gente precisava renunciar a muitas coisas. Renunciar a filmes de vingança, sexo, violência. Então, quer dizer, todo dia você coloca muitas coisas ruins na sua cabeça, assistindo certos tipos de filme na televisão, certos tipos de novela. Então, tudo isso atrapalha muito na pureza da pessoa. E eu acho que para a gente se manter pura, a gente tem que selecionar muitas coisas. Prestar muita atenção no que nós estamos assistindo, porque, de uma certa forma, sempre causa influência na gente. E Jesus fala também, no versículo 4 aqui, que quem se faz pequeno como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Está bem claro. Quem se faz pequeno como esta criança. A pessoa tem que ser humilde, tem que ser simples como a criança para poder ser grande no reino dos céus. É necessário ter a inocência da criança, a pureza da criança. Tem essa frase na oração da devoção à Nossa Senhora das Graças, essa frase que eu amo, que eu sempre gosto de repetir. Dai-me a santa pureza de coração, de corpo e espírito. E a perseverança na prática do bem. Sim, também, mas eu estou me referindo somente a essa frase, porque essa frase eu sempre a repito no meu coração. Senhor, dai-me a santa pureza de coração, de corpo e espírito. Se eu tenho a pureza nesses 3 setores da minha vida, eu terei pureza em todo o meu ser. Jesus fala assim, quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então, a importância que se tem de tratar bem uma criança, receber bem uma criança, acolher bem uma criança, proteger uma criança. E, acima de tudo, não escandalizar uma criança. Proteger a criança. Não escandalizar, não colocar a criança em situação de vergonha, de crítica. Tem que ter mesmo muito cuidado. E nem passar maus exemplos para uma criança. Não passar. Induzir uma criança ao pecado. Em outro evangelho ele fala, quem for causa, de escândalo para um desses meus pequeninos, é melhor o que Jesus falou, que amarrasse uma pedra ao pescoço e se jogasse no fundo do mar. Então, melhor você fazer isso do que ser condenado por tirar uma pessoa pequenina. E o pequenino, no sentido que Jesus fala, eu sempre entendi assim, que são essas pessoas como essa criança. Os adultos que também são como as crianças, são aquelas pessoas puras, inocentes, sem maldade, que confiam em todo mundo, porque isso é uma das características de criança. A criança sempre confia no adulto e sempre se espelha naquelas pessoas que ela mais se admira, geralmente o pai e a mãe. Então é um ponto de referência para ela, às vezes um professor, um catequista. Eu acho que você tocou numa tecla aí muito importante. O pequenino é toda aquela pessoa que é vulnerável, que é inocente, que é indefesa. De maneira que pequeninos não são somente as crianças em si, mas são todos aqueles, mesmo adultos, que são vulneráveis, que são pessoas que não têm a capacidade de se proteger e de se defender por elas mesmas. Toda vez que a gente tira vantagem de uma dessas pessoas, a gente também está corrompendo um pequenino. É verdade. Então, quer dizer, é uma maneira carinhosa que o Senhor chama as pessoas indefesas de pequenino.
São aquelas pessoas frágeis que precisam ser abraçadas, protegidas, cuidadas. Amadas. É verdade. Então é preciso realmente a gente fazer todo o esforço, né, para tentar viver esse evangelho. Porque é muito importante mesmo a pureza de coração, de corpo e espírito, como rezamos na novena, né, de Nossa Senhora das Graças. E essa pureza é fundamental, porque Jesus fala que a boca diz o que o coração está cheio. Então, se você tiver com maldade, com concupiscência, com iniquidade, violência ou vingança, ódio, todas essas coisas ruins dentro de você, você vai ser uma pessoa que vai falar disso, Isso é verdade. Vai estar cheio disso, vai estar envenenando, né? Agora, quando o mal não é o que entra pela boca, mas sim aquilo que sai de nossa boca. São as nossas palavras impuras, são as nossas palavras nefandas, são as piadas de mau gosto. É tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos afasta da santa pureza de coração, de corpo e espírito. Por isso que é importantíssimo a gente entender esse evangelho. Esse evangelho, ele vai bem no coração de Deus. Ele demonstra como que Deus é e como que nós devemos também ser. Então, olha, e aqui tem a doutrina dos anjos, que nós católicos acreditamos que todos nós temos um anjo que nos foi confiado, né? Quando nós nascemos, Deus nos confia um anjo para que cuide de nós, para nos guie, para que nos proteja e leve sempre as nossas orações até Deus. E aqui está dizendo, Jesus fala bem claro no versículo 12, que vos parece se um homem... Ok, não, é um pouco acima. É no versículo 10. Logo após ele dizer, quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Aí ele diz assim, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Veja, quem são esses anjos? São os anjos que nós chamamos anjos da guarda. Eles são do céu, eles nos protegem aqui na terra, mas eles não vivem na terra. Eles estão sempre no céu. E olha que lindo, né? Que lindo esse evangelho. Que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. É muito lindo mesmo, porque o anjo da guarda, ele tem duas funções. Uma é proteger a gente nesta terra de todo mal e de todo perigo. E a outra função que ele tem também, muito importante, é levar nossas orações até o altar do Senhor, até Deus. Então, aí neste evangelho, Jesus nos demonstra claramente que os anjos dos pequeninos estão todo o tempo diante de Deus, clamando por justiça, sempre pedindo justiça, né? Essa que é a verdade. É verdade. Pois é, por isso assim, a gente aprende muitas coisas, né? Com o nosso catecismo. Eu me lembro, uma das coisas que eu aprendi, assim, que são os próprios anjos, nossos anjos, que vão cobrar a Deus justiça por aquilo que nós passamos. E como a gente sabe que temos o nosso anjo, quer dizer, o nosso próprio anjo, o mal que alguém fizer para uma pessoa indefesa, para uma criança, o anjo dessa pessoa vítima vai pedir justiça a Deus. E Jesus está falando bem claro aqui. Então, o nosso papel é proteger os mais fracos, é não aproveitar da fraqueza de ninguém para tirar alguma vantagem. Exatamente. Em nenhuma circunstância da nossa vida. Exatamente. Em nenhum momento. Não justifica. Isso não é moralmente certo. Isso é algo que a gente não pode fazer. Nós temos que
fazer para as pessoas aquilo que a gente gostaria que elas fizessem para a gente. Exatamente. E saber que o que você sente, aquela pessoa também sentirá. Então o caminho mais curto para chegar até alguém é o que passa por você, né? Já falei sobre isso antes. Então agora, Jesus nesse evangelho, aí ele muda totalmente assim o contexto, né? Depois que ele fala sobre isso, ele fala aqui no versículo 13: que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Uma coisa é muito diferente, é quando se trata da nossa verdade e quando se trata da verdade do Senhor, né? A minha verdade é a minha opinião. Eu posso dar uma opinião sobre um assunto, ele pode dar uma outra opinião, e opinião cada um pode ter a sua. Mas as verdades reveladas do Evangelho, ela é única, é uma só. Então, se uma pessoa lê o Evangelho e ensina coisas diferentes do Evangelho, então ela está saindo fora daquilo que ela deveria fazer. Exatamente. Ser fiel à palavra de Deus e somente passar aquilo que ela aprendeu da palavra de Deus, não aquilo que ela imagina que está na cabeça dela, que ela não conhece. Exatamente. Então é bem diferente, bem interessante. A gente fez um vídeo de uma reflexão para uma pessoa que nos pediu, e essa pessoa muito querida nossa, para manter a particularidade dela, não vamos mencionar nada, quem ela é, nem o nome, mas aí essa pessoa chegou para a gente e falou: olha, tudo que vocês refletiram no vídeo, o padre falou lá na missa. Aí eu falei para ele: olha, que bom, porque às vezes o Evangelho te leva para vários pontos. Você pode refletir sobre um ponto, outra pessoa sobre outro ponto, mas foi uma coincidência que o ponto que nós focamos, que mais nos chamou a atenção e que nós refletimos sobre ele, foi que o padre tinha refletido. E então essa pessoa estava muito feliz e falou isso com a gente. Nós ficamos felizes porque foi que ele estava falando a mesma coisa. Outra vez, uma sobrinha também falou pra gente: tia, ouvimos a sua reflexão e quando chegamos na igreja o padre falou igualzinho. Então ela é uma jovem, aí falou com tanta ênfase. Aí eu falei para ela: porque na igreja existe uma comunhão. A interpretação bíblica, ela não é pessoal, cada um interpreta o que quer, entende o que quer, não é assim. Isso cabe ao magistério da igreja, de entender e ensinar e passar para a gente. Então, nós tivemos toda uma catequese, sempre estamos aprendendo, mas a nossa reflexão sempre é baseada no que o Senhor está falando para a gente agora. Quando você lê, você tem que ver tudo que Ele está falando para você. E não falar outras coisas, assim, que não... Tem coisas, tem ensinamentos que cabe à igreja. E nós só podemos repassar aquilo que a igreja já passou para a gente. Não criar uma outra doutrina, é isso que eu quero dizer. Jamais. Mas é muito comum isso, né? De ver, às vezes, as pessoas refletindo pelo mesmo lado, e às vezes a reflexão leva ela a uma lembrança, um acontecimento, alguma coisa que ela passou, que aquele evangelho estava presente, que aquele evangelho foi muito importante naquele momento da vida daquela pessoa, quando ela estava passando por alguma situação. Então, o evangelho, ele é bem interessante. A palavra de Deus é interessante, né? Diz que ela é uma faca que corta dos dois lados.
Quer dizer, então a gente tem que procurar sempre pedir o Espírito Santo, como nós começamos. Invocamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações. Por que nós fazemos essa oração? Porque nós queremos estar realmente tocados pelo Espírito Santo, para que a nossa reflexão seja inspirada por Ele, para que Ele fale por nós. Né? Exatamente, para que não seja nada da nossa cabeça. Para que não seja nada de nossa opinião pessoal. Bom, então a gente vai terminar refletindo sobre isso. Jesus fala que se o pastor tem 100 ovelhas, se uma se perde, então ele já sabe que aquelas 100 estão seguras, então ele vai atrás daquela que se perde para trazer de volta, e ele vai ficar muito feliz quando a trouxer. E do mesmo modo, né, ele fala assim que o Pai, ele não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Certamente. Então a gente tem que proteger para que esses pequeninos não sejam vítimas, né, pela sua vulnerabilidade, sejam vítimas de alguém maldoso que faça alguma coisa que magoe e que essa pessoa se afaste depois de Deus por não ter se sentido protegida. Então, nossa obrigação é proteger todos aqueles que são vulneráveis e nunca escandalizar dando mau exemplo para ninguém. Exatamente. E com a nossa vida, com o nosso exemplo de cristão de verdade, nós fazemos parte dessas 99 ovelhas que não se perderam. Que a gente nunca se veja na posição dessa ovelha, dessa única ovelha que se perdeu. Mas, ainda assim, Jesus mostra quão grande é a misericórdia do Senhor. Porque Ele vai lá e vai salvar essa ovelha. Ele vai largar as outras 99 e vai atrás dessa ovelha. É verdade. Então, mesmo que a gente um dia se veja na posição dessa única ovelha que se perdeu, ainda vai haver tempo para que a misericórdia de Deus venha trabalhar na nossa vida. E veja assim, para ser uma ovelha perdida, basta a gente não seguir o princípio desse evangelho que nós lemos. Exatamente. Se a gente não mantém o nosso coração puro, se a gente não mantém a nossa vida simples, se a gente não se considerar humilde, nós podemos nos tornar uma ovelha perdida. Exatamente. Então, para que a gente não seja uma ovelha perdida, a gente tem que ser fiel e aprender com o início desse evangelho, que o Senhor fala que o maior no reino dos céus é aquele que se coloca na posição de menor nessa vida. Como uma criança. É humilde, é como uma criança. Então, que a gente nunca perca esse coração de criança, a pureza de criança. E se a gente perder, a gente vai ser a ovelha perdida. E busquemos com bastante intensidade nos revestirmos de uma criança. E a gente buscarmos sabe bastante mesmo, né? Essa santa pureza. E a gente sabe quais são os caminhos que podem fazer a gente perder a pureza. Então vamos evitá-los. Exatamente. Então vamos terminar. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver esse evangelho, né? No domingo o padre rezou, né? Que o evangelho proclamado sejam perdoados os nossos pecados. Amém. E eu lembro sempre que o nosso padre, né? Que foi um ponto de referência muito grande para a gente, sempre rezava isso, né? Também. Então, que o Senhor perdoe nossos pecados, nos ajude a mantermos sempre um coração de criança. A santa pureza de coração, de corpo e de espírito. E de espírito, né? Que assim seja. Louvado e glorificado seja o Senhor. Para sempre seja louvado. Então, terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. A paz de Cristo. Amém. Tchau.